A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, visitantes aí do canal. Hoje é dia 4 de maio de 2020, glórias a Deus, aleluia. Não reparem a minha voz, eu tô tentando limpar a casa e a poeira me afeta muito. Bom, enfim. Hoje eu tive um sonho. Eu via uma multidão de pessoas. Eram muitas, não tinha como contar, mas havia uma certa ordem. Havia filas de pessoas indo em direções diferentes, mas não se esbarravam, sabe? Era multidão, mas havia certa ordem. Indo para todos os lados, como um formigueiro. Sabe a fila de formiga? São muitas formigas, mas todas sabem o caminho a seguir, para qual direção devem ir, né? Era assim que eu via. Uma multidão de pessoas. E de repente a cena foi diminuindo, como se quem estivesse filmando estivesse se afastando a câmera, né? Daquela cena. E então a cena ia diminuindo. E então eu via dois homens observando aquela cena da multidão, mas eu só via eles de costa. Eles estavam em cadeiras como se fossem luxuosas, cadeiras de luxo, mini tronos. E eles estavam coroados. Eu creio que é o Senhor Deus e é Jesus Cristo. Mas eu não os via de frente. Eu os via de costa. E o Deus a qual criou todas as coisas dizia para Jesus: eu não estou preocupado com a multidão. Eu estou preocupado porque as almas não se salvam. E aí eles voltavam a olhar aquela cena da multidão lá embaixo, né, como se ela estivesse lá embaixo mesmo, andando para lá e para cá. E quando eu acordei, eu entendi o que Deus estava dizendo. Nunca foi por multidão, nunca foi quantidade. Mas sim, como diz a palavra em João 3,16, Deus amou o mundo para que todo aquele que crer em Jesus tenha vida, né? Seja salvo. Multidão existe por todos os lados. Somos quase 8 bilhões de moradores na face da Terra atualmente. 7 bilhões, 700 e quase 8. Mas não é multidão que o Senhor Jesus, infelizmente, vai alcançar com salvação. Somente aqueles que creem em Jesus e que foram atraídos por Deus para Jesus, para essa salvação, por amor, né? Como diz a palavra, Deus nos atraiu com laços de amor. O amor que foi manifesto na cruz, o sacrifício de Deus através de seu Filho, né? Deus entregou Jesus Cristo em sacrifício. Nunca foi multidão que seguiu a Jesus verdadeiramente por amor. Em Lucas está escrito: uma grande multidão acompanhava Jesus. Lucas capítulo 14. Do 25 ao 35, mais especificamente, diz que Jesus vira para a multidão, sabe? E fala assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus vira para essa multidão e fala: vocês estão vindo a mim? Não pelos milagres que eu efetuei no meio de vós,
porque a multidão pedia mais milagre. Mas vocês estão vindo a mim porque eu vos alimentei. Vocês se fartaram, ou seja, encheram o bucho, né? Como diz o popular. Agora eu quero ver, Jesus estava dizendo para aquela multidão, eu quero ver se vocês realmente vão ser meus seguidores, se vocês realmente vão me amar, como diz a palavra, amar é teu Deus acima de todas as coisas, se vocês realmente vão abrir mão do convívio com parentes, até mesmo, abrir mão dos seus bens, se vocês vão realmente ser meus imitadores, se vocês vão estar dispostos a serem odiados, perseguidos, mortos por amor ao meu nome. Porque se dizer cristão, se dizer discípulo de Jesus, se dizer evangélico é fácil. Muitos dizem porque querem o pão literal, o alimento, a fartura, a bonança, os milagres, as curas. Mas verdadeiramente querer o pão vivo que desce do céu, são poucos que querem. A palavra do Senhor diz assim, então, em Lucas 14. Uma grande multidão ia acompanhando a Jesus, e este, voltando para eles, lhes disse: se alguém vinde a mim, mas amai mais ao pai, a mãe, sua mulher, filhos, irmãos e até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ou seja, não toma o meu testemunho de vida para a obra de Deus ser cumprida na terra, se não abre mão das coisas terrenas, do pecado como eu abri mão, carregar a cruz significa isso, abrir mão do teu eu, do teu querer, da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Se você não carrega a sua cruz, se você quer salvar a sua vida terrena, você vai perder a vida celestial, a vida eterna. Se você não carrega a sua cruz e não me segue, ou seja, não executa na face da terra as mesmas coisas que eu executei, segue o meu exemplo, você não tem como ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço dessa torre, dessa construção, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Ou seja, por que vocês, ao invés de se dizerem cristãos evangélicos, ir lá na frente de uma igreja, no púlpito, e dizer que me aceitou, antes de me aceitarem, né, às vistas dos homens, não param para refletir no que significa me seguir? Se vocês vão ter condições de seguir a caminhada cristã até o fim, vocês têm que saber o que vocês vão passar por amor ao meu nome. Vocês têm que saber, se vocês querem fazer parte desse edifício, dessa obra, vocês têm que saber o preço a ser pago. Porque não adianta você querer construir uma torre se você não tem nem o dinheiro para terminá-la. Vai ser dinheiro jogado fora, vai ser tempo jogado fora. Né? Se dizer cristão é fácil, aceitar a Jesus e ir lá na frente é fácil. Eu quero ver carregar a cruz. Eu quero ver ir até o final dessa obra. Verso 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem vão rir de você. Ou seja, se você se diz cristão evangélico, seguidor de Cristo, mas segue uma vida mundana, se apega às coisas dessa vida, milita a milícia desse mundo, politicagem, maledicência, intrigas, tudo que o mundo aí está acostumado a viver, você vai passar vergonha. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vai passar vergonha. Verso 30. Dizendo ele, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Verso 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, se é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Ou seja, tem que avaliar, tem que saber onde você está pisando. Se dizer cristão é fácil, dizer que vai lutar a milícia de Cristo é fácil. Eu quero ver lutar realmente. É isso que Jesus estava dizendo para aquela multidão. É isso que Jesus hoje diz para a humanidade, diz para essa igreja de Laodiceia, a igreja da nossa geração. É uma igreja apostatada, cegada de entendimento. Por que você não avaliou o que você estava seguindo, o que você estava professando, a fé que você professou antes mesmo de professá-la?
Para você vai ser mais vergonhoso não correr até o fim dessa corrida. Não vencer essa batalha. Que mais do que quantidade, começa primeiramente por você mesmo sendo salvo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta vocês encherem igrejas e não estarem convertendo a ninguém, convencendo a ninguém, não estarem levando as almas para o reino de Deus? O que adianta ter igreja cheia, multidão, e não entenderem que verdadeiramente vocês não conseguem salvar ninguém, nem a si mesmo. Estão perdendo a própria alma. Guias cegos. Guiando cegos. Não é isso que Jesus quer de cada um de nós. Jesus quer que nós sejamos sensatos, sóbrios. Que nós começamos, que nós continuemos e que nós terminemos a nossa caminhada cristã. Como diz Paulo, combatendo um bom combate, guardando a fé, acabando a carreira que me é proposta. Então, como diz a palavra, no verso 32 de Lucas 14, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ou seja, tem que saber o que vai enfrentar. Tem que ter a melhor estratégia para não estar despreparado, para não estar desprotegido. Tem que conhecer a palavra, o poder dela, tem que vestir a armadura da fé, tem que saber o poder que é dado a todos que se dizem cristãos. Os sinais seguem aqueles que creem, tem que estar vivendo de acordo com a palavra. Verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, estar disposto, se preciso for, pelo evangelho, perder até a própria vida. Hoje em dia, as pessoas não querem perder nem o básico, né? Sua casa, seu conforto, seu emprego, para defender o evangelho, para anunciar o evangelho. Muitos até anunciam, mas com palavras tolas, vãs, enganosas, para não perderem as multidões que as seguem. Mas o verdadeiro evangelho, ele não está com multidões, mas multidões estão no vale da decisão. Glórias a Deus, aleluia. Verso 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Ou seja, como a palavra diz, vós sois o sal dessa terra. O que é o sal? É aquilo que mantém, né, a carne num bom estado. O sal, ele é usado para fazer com que a carne não se estrague, né? Quem não conhece aí a carne seca, ela é seca e curada no sal e no sol. Então vós sois o sal que não deixa a carne apodrecer, e vós sois a luz do mundo, né? Porque também não deixa a carne apodrecer. Se cura uma carne seca dessa forma, usando sal e luz do sol. Então, se você perde o sabor, se você deixa de ser sal, para que você vai servir? A Bíblia fala, se vocês deixam de ser o sal, só servem para ser pisados. Como dunas de sal, que a gente vê por aí, só serve para fazer ali o chão onde as pessoas pisam. Isso é uma alusão profética aos crentes que perderam a essência de um cristão e vão ser pisados na grande tribulação. Verso 35, não serve nem para o solo, nem para o adubo, mas é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que o Jesus está dizendo aqui? Dizer que me segue é fácil. Eu quero ver realmente me seguir. E se não me seguir realmente, como está escrito,
Todo ramo que está na árvore, mas não der fruto, vai ser cortado e lançado ao fogo. Vai ser jogado fora. No mínimo, vai parar na grande tribulação. Isso se não perecer nas primeiras horas da grande tribulação e não tendo assim nem noção do que está acontecendo, vai ser pego de surpresa, como toda a humanidade, porque está embriagado pelo pecado, não vai nem ter tempo de se arrepender e vai acabar acordando num pesadelo eterno, que é a condenação. Então foi isso que eu vi no meu sonho. Deus não está preocupado em encher linguiça, em encher templos. Não foi isso que Deus nos chamou a fazer. Muitos estão preocupados em encher canais, em ter multidões, mas o próprio Senhor Jesus já dizia: cadê aquela multidão que me segue? Cadê? Eles queriam era o pão. Eles não queriam a mim, o pão vivo. Muitos se dizem cristãos. E agora chegou o momento da decisão. Foi isso que eu entendi, sabe? Chegou o momento da decisão. Glórias a Deus, aleluia. Jesus Cristo, em Isaías 53, verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Porque não foi multidão que o acompanhou até o fim, mas sim os remanescentes. Deus sempre teve os seus remanescentes. Deus sempre livrou alguns, sabe? E todos verão o poder de Jesus Cristo, do Evangelho verdadeiro. Eles entenderão. Se não entender hoje, entenderão o que é o Evangelho. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias a Deus, aleluia. Serão confundidos os transgressores e os pecadores serão destruídos pelo próprio Senhor, serão consumidos. Isaías, capítulo 1, verso 28. Aleluias. É isso, multidões estão agora no vale da decisão e nem percebem que Deus nem está mais preocupado com eles. Ele estava preocupado com as almas. A estes Deus consumirá, porque rejeitaram o Filho do Deus vivo, rejeitaram o Evangelho genuíno. Que adianta encher a igreja, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Amém.